Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. A nossa aula de hoje, amados, a gente vai continuar dando a sequência, de ortografia, parte 3, emprego de algumas palavras. Belezinha? Vamos lá conhecendo a habilidade da aula. Aula 3.1. Analisar os efeitos de sentido decorrentes de usos expressivos da linguagem, da escolha de determinadas palavras ou expressões e da ordenação, combinação e contraposição de palavras, dentre outros, para ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de uso crítico da língua. Então, aqui, nivelamento, ortografia, parte 3, emprego de certas palavras. Quais são essas palavras? Olha só, demais, junto e separado, ao encontro e de encontro, em princípio e a princípio, a par e ao par. Belezinha? Então vamos lá. A nossa árvore do conhecimento. Você, aluno, você, estudante, com certeza já está com todo o seu material organizado. Para quê, amadinha? Aqui, junto com a árvore, entender o emprego de certas palavras, tá certo? Então, a primeira, olha só, quando a gente vai escrever, aí chega aquela dúvida. Que dúvida é essa, amadinha? Olha só, demais. Quando eu falo assim, demais, será que é junto, será que é separado? Então, para a gente entender isso, é necessário o quê? Observar o contexto, qual é o sentido que vai pedir. Então, quando que eu vou usar o demais junto? Olha só, ele é o quê, amado? Demais junto é o quê? Advérbio de intensidade, Ele vai ter aquele, se é intensidade, eu posso substituir por bastante, por muito, Ele vai intensificar para você relembrar o que é advérbio. Vou explicar aqui para vocês, Recordando o que é advérbio. Recordando. A gente está aqui no nivelamento, Então, você, aluno, vai relembrar o que é advérbio. É aquela palavra invariável que vai modificar quem? Olha só, ela pode modificar o verbo, pode modificar o adjetivo, pode modificar o próprio advérbio. Beleza? Então, quando eu usar demais junto, ela vai ter a função de advérbio, vai intensificar algo. Um macete aqui para vocês é só você trocar por outro advérbio de intensidade. Quais são os advérbios de intensidade, Vamos lá. O menino fala muito. Muito aí é o advérbio. Aí eu vou trocar esse muito por demais. O menino fala demais. Então, vai ser esse demais aí junto, tá bom? Então, vamos lá. Aqui com mais frase para você entender, tá bom? Levantaram-se tarde demais. Olha só, esse demais aqui, tá intensificando quem? O outro advérbio que é tarde, tá bom? Mais um aqui para você entender, Começar a assimilar este assunto maravilhoso, Aborreceram-nos muito. Isso nos deixou indignado demais. A mesma coisa se eu falar bastante indignados. Tá bom? Mais outra aqui para você. Tem aqui. Estou bem demais. Estou muito bem. Então, olha só. Demais junto é advérbio. Tá bom? Ele vai intensificar quem? O adjetivo, o verbo ou outro advérbio, tá bom? Aqui eu tenho um advérbio, aqui eu tenho um adjetivo, aqui também eu tenho
outro advérbio. Mais um aqui para você, tá bom? Ele serviu demais, ele serviu muito. Então, é uma coisa assim, esse demais quer dizer exagero, tá bom? Então, fique aí gravado para vocês que demais é o advérbio, ele vai modificar o sentido do verbo, do advérbio, do adjetivo ou também do próprio advérbio. Belezinha? Ficou fácil? Toda vez que aparecer demais é porque ele é um advérbio de intensidade. Qual é o sentido dele? Muito. Beleza? Se você trocar encaixou muito, então é demais junto. Demais também, amadinho, pode vir o demais junto, equivale, né? É sinônimo de quem? De outros ou restantes, tá bom? Então, demais pode ser também pronome o quê? Indefinido. Aí você, quando for pronome indefinido, você vai trocar por quem? Por outros ou restante. Tome nota aí, tá? Então, olha só. Os demais membros da família, olha só, ainda não foram comunicados sobre o ocorrido. O que você vai fazer aqui? Os restantes membros da família ainda não foram comunicados sobre o ocorrido. Ai, professor, então quando for demais, né? Ó, ele com a função de pronome definido, ele será escrito também assim, ó. Aqui, ele é pronome definido. Naqueles exemplos anteriores, ele era o quê? Advérbio. Quando ele é pronome indefinido, eu vou trocar por qual palavra, amadinho? Eu vou trocar pela palavra equivale o quê? A outros ou restantes. Belezinha? Mais outro exemplo aqui para você. Ó, calma, relaxa, amadinho. Vamos lá. Eu estou acelerada? Um pouquinho, né? Então, vou relaxar com calma para você entender, tá? O uso, o emprego do demais. Ó, não coma todo o pudim. Olha só. Deixa um pouco para os demais. Olha uma observação. Quando ele é pronome indefinido, o que vai aparecer? Vai aparecer o artigo, o determinante os, tá? Então, ele vai sempre vir acompanhado com o artigo, tá bom? Mais outra. Os demais funcionários, os outros funcionários decidiram não fazer greve. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Quando ele for pronome relativo, ó, os outros funcionários decidiram não fazer greve. Viu só? Eu troco por quem? O outro também não é um pronome definido? Então, o demais, ele vai vir acompanhado do artigo, né? Os, tá certo? Aí, quando falar os demais, ele tá tendo a função de pronome definido. Se falar assim só demais, ele vai ter função de advérbio, tá bom? Advérbio, se for advérbio, você vai trocar por muito. Se for pronome indefinido, você troca por outros ou restante, tá bom? Vamos lá, nessa segunda aqui, ó, não coma todo o pudim, deixa um pouco para os restantes, belezinha? Muito fácil, tá bom? Então, vamos dar sequência agora para o demais separado, né? O que você vai fazer aqui? Você vai trocar, né, pela palavra de menos. É isso aí. Tome nota, amadinho, olha só. Ele vai sempre se referir a quê? A um substantivo ou um pronome. Veja aqui, ó. O concurso foi suspenso porque surgiram candidatos demais. Então, o concurso foi suspenso porque surgiram candidato
D menos. Se você usar D menos, já sabe que o D mais será separado. Mais uma aqui para vocês. Ó, aquele vestido não tinha nada demais. Olha só. Ó, aquele vestido não tinha nada de menos. Trocou por D menos, será o quê? Olha só, D mais separado. Mais outra aqui para vocês. Não vejo nada demais em sua atitude. Não vejo nada de menos em sua atitude. Então, você tem que ver sempre, amadinho, ó, fazendo esse macete, fazendo a substituição, a troca. Encaixou de menos, é de mais separado. Encaixou muito, é de mais junto com função de advérbio, né? Advérbio de intensidade. Encaixou outros ou restante, é de mais junto, tá certo? Com função de quê? Né? De pronome indefinido. Ok? E tome nota aí, tá bom? Colocou mesa demais no salão. Colocou mesa de menos no salão. Tá certo? Ó, mais outra aqui para fechar essa parte. Uns falam de mais, outros falam de menos. Opa, essa daqui se tivesse para completar, ó, automaticamente você já ia acertar. Ó, quando eu uso D menos, automaticamente o D mais é separado. Tá ok? Então vamos lá? Vamos praticar? É assim, amadinho. Olha só, conhecendo a expressão e já vamos colocando na prática aqui, ó. Praticando. Você aí, professor presencial e os amadinhos, olha só, vou dar um tempo aqui para vocês, ó. Ó, indique as alternativas em que a locução demais, ó, foi empregada de maneira correta. Faz aquele bisuzinho, né? Aquele macete. Então, na letra A tem o seguinte: essa fruta é boa demais. A prova estava difícil demais. Acho que fui mal. C. Esperei demais por esse momento. Os demais alunos estão atrasados. E tudo que é demais sobra. Então, qual é a alternativa que foi empregada corretamente a locução demais? A, B, C, D ou E? Olha só. Então, onde usou corretamente a expressão foi a letra E, ó. Tudo que é de menos sobra. Beleza? Na letra A não ia ficar bacana, ó. Ah, essa fruta é boa de menos. Não. Essa daí encaixa, né? Esse demais teria que ser junto, porque é advérbio, né? É boa demais, é muito boa, né? Então, dá ideia de intensidade. Então, o certo seria usar aí o demais junto advérbio. Na segunda, eu tenho a prova estava difícil demais. Também, né? Intensificando a dificuldade da prova. Tá certo? Então, seria também advérbio. Esperei demais por esse momento. Esse demais também é advérbio de intensidade. Então, tem que usar junto, ser escrito junto. E os demais alunos estão atrasados. Esse demais aí, ele é pronome o quê? Indefinido, que dá para trocar pela expressão os outros ou restante. Belezinha? Mais outra expressão aqui para vocês. Temos aqui o encontro e de encontro. Olha só. Quando eu vou empregar ao encontro, amadinho, ó, ao encontro vai dar a ideia de aproximação, beleza? De ser favorável a algo, entendeu? Então, tome nota aí. Ao encontro de, o que que vai indicar? Ser favorável a ou aproximar-se de. Aí você vai ao encontro. Ó, quando eu falo ao encontro, presta atenção aqui, ó, de aproximar, quando você vai abraçar alguém, você está se aproximando. Ao encontro, você vai dizer assim, ó,
Um macete aqui para vocês, ó. Aproximar, abraçar. Vamos supor, tá? Abraçar. E o de encontro, ó. Oposição, ó. Oposição, que não tá favorável. Tá bom? Então, vamos lá aos exemplos para vocês aqui, acompanhando. Tem uma primeira aqui, ó. Ainda bem que a sua posição veio ao encontro da minha. Olha só, próximo, né? Aproximou-se, foi favorável à minha. Então, vou usar ao encontro da. Outra aqui para vocês. Ó, o diretor foi ao encontro do que o funcionário disse, né? Foi favorável, né? Houve uma aproximação de ideias. Belezinha? Né? Estão tomando nota, amadinho? Olha só, presta atenção aqui. Outra aqui para vocês, mais uma expressão aqui, ó. Outra frase, ó. Quando a vi, foi ao encontro e abraçou. Ó, aproximou, houve uma aproximação, tá bom? Aproximação aí, ao encontro. Mais uma aqui. Rogério correu ao encontro da namorada. Ficou próximo, né? A namorada. Beleza? Ficou fácil? Muito bem. Mais outra aqui agora, chegando àquela expressão de encontro, que quer dizer oposição, tá? Vamos lá. Ó, de encontro a indica o quê? Oposição, choque, colisão. Nós temos aqui, rapidamente, amadinho, vocês vão olhar aí para essa frase e vocês vão observar como ela tem sentido, né, de oposição. Suas opiniões sempre vieram de encontro às minhas. Pertencemos a mundos diferentes. Então, se pertence a mundo diferente, há uma oposição, há um choque aí. Belezinha? Então, eu vou usar de encontro, tá bom? Que não é a mesma opinião, a mesma ideia. O caminhão foi de encontro ao carro que estava parado. E aí, o que você acha? Então, o que aconteceu? O choque, ele bateu, né? Houve aqui uma colisão, né? Então, olha só, é de encontro. O que ele fez foi de encontro ao que eu tinha dito. Ou seja, ele foi o quê? Oposto, né? Quer dizer, a oposição. Não foi de acordo com o que ele falou, tá bom? Vamos ver mais outra aqui. Temos aqui o caminhão foi de encontro ao muro, derrubando. Belezinha? Então, ao, né, encontro, quer dizer o quê? A aproximação de encontro, colisão, oposição. Para você entender melhor, para facilitar o entendimento, temos aqui a parte lá. Ó, vamos praticar? Amadinho, vamos praticar o quê? Olha só, vamos aqui uma questãozinha para vocês para terminar, né? Para eliminar essa dúvida. Belezinha? Ó, as coisas adquirem propriedades novas quando vamos em direção a elas. Olha só, com novos projetos, o termo que equivale exatamente ao segmento sublinhado é: letra A, ao encontro delas. B, de encontro a elas. C, junto delas. D, em companhia delas. E, contra elas. Ó, um tempinho aí para você pensar, tá bom? Coloque aquele macete, lembrando de aproximação e de oposição, tá bom? Tá fazendo, em qual sentido? É isso, você sempre tem que lembrar qual é o contexto que está sendo empregado, amadinho, tá bom? Um tempinho aí para você
né, chegar ao seu gabarito, a sua alternativa correta. Vamos lá, faça com calma. Releia novamente o enunciado. Veja o que está sendo pedido. E aí? Conseguiram? Já? Vamos lá? Ah, muito bem! Olha só, então olha só, ao encontro delas, olha só, ao encontro delas, em direção a ela. Então, ao que? Há uma aproximação, está se aproximando, belezinha? Ok? Fácil, né? Então, amadinho, ok, parabéns quem acertou. Quem não acertou não fica triste não, tá bom? Que tem mais uma expressão aqui, ou melhor, mais expressões para você, né? Olha só, para eliminar todas as dúvidas na hora da escrita, na hora de empregar as palavras. Então, nós temos aqui a questão em princípio e a princípio. Então, quando que eu vou usar a palavra em princípio? Começando aqui, ó, por esta daqui, ó, em princípio. Quando for possível a substituição pela palavra em tese ou teoricamente de modo geral ou de forma geral. Deu para empregar? Encaixou? Ótimo, então vou usar o quê? A expressão em princípio. Como assim, amadinha? Olha só, trouxe exemplo aqui para vocês. Olha só, para o primeiro exemplo é o seguinte, ó. Em princípio, acho que conseguirei baixar de manequim 44 para 38. Aí você fala assim, em tese, acho que conseguirei baixar de manequim 44 para 38. Olha que alegria, né? É uma mudança radical, né? Se você persistir, você consegue. Tá bom? Seja disciplinado, uma pessoa disciplinada e determinada. Tá bom? Mas olha só, então eu tenho aqui, nesse contexto aqui, dá para encaixar em tese, teoricamente, de modo geral, de forma geral. Belezinha? Encaixou? Então eu vou usar a palavra em princípio. Próximo exemplo aqui que eu tenho para vocês, ó. Em princípio, toda decisão precipitada é maléfica. Ó, de modo geral, toda decisão precipitada é maléfica. Opa, não dá para encaixar? Encaixou. Em tese, né? Toda decisão precipitada é maléfica. Certinho? Ó, encaixou, em tese, teoricamente, usará sempre em princípio. Outro exemplo aqui para vocês. Estamos, teoricamente, de modo geral, dispostos a negociar. Vamos mais outro aqui para vocês. Em princípio, oh meu Deus, olha só. Sua proposta é atraente, ó. Teoricamente, sua proposta é atraente. Em tese, sua proposta é atraente. Qual é a conclusão que você tira, amadinho? Hein? Qual a conclusão? Bem, amada, o que eu acho, se eu trocar, encaixou certinho, em tese, teoricamente, de modo geral, de forma geral, eu sempre usarei a expressão em princípio, tá? Que tem o mesmo valor de teoricamente, tá bom? Mais outra aqui para vocês. Olha bem, ó. Em princípio, sei que posso estudar todos os dias. Ó, em princípio,
Em tese, sei que eu posso estudar todos os dias. De modo geral, sei que posso estudar todos os dias. Teoricamente, sei que posso estudar todos os dias. Ok? Posso continuar? Entenderam, né? Então, quando der para fazer essa mudança, olha só, trocar, fizer essa substituição, você troca, ó, o macete é trocar a expressão em princípio, se encaixou em tese, teoricamente, de modo geral, de forma geral, já sabe que o uso correto é em princípio. Beleza? Vamos aqui agora com a expressão a princípio, que se refere ao quê, ó? A começo, a início, né? E se substitui o quê? No começo, inicialmente, antes de tudo, antes de mais nada. Então, a princípio, você pode trocar para antes de tudo ou antes de mais nada. E sempre no começo, tá bom? O começo. Então, vamos ver aqui para entender melhor. Decidi, antes de mais nada, e corajosamente, que estudaria todos os dias, mas fracassei. Olha só. Decidi, olha só, inicialmente, corajosamente, que estudaria todos os dias. Beleza? Então, dá a ideia de quê? De início, tá bom? Você pode também substituir por antes de mais nada ou antes de tudo. Mais outro exemplo aqui, ó, para você. A princípio, o atleta era o favorito. Depois deixou de sê-lo. Ó, no início, o atleta era favorito. Depois deixou-lo de sê-lo, né? E o que você vai falar aí? Antes de mais nada, antes de tudo, ó, dá sempre aquela ideia de início, tá bom? Que vai estar iniciando a frase. Aqui, ó, o excesso de dinheiro, a princípio, excitante, todavia, parafraseando mestre Paulinho da Viola, como o dinheiro na mão, opa, é porque faltou aqui, tá, amadinho? Dinheiro na mão não é vendaval, tudo se esvazia com rapidez, tá bom? A princípio, acreditei que esse mentiroso me amava. E você fala, inicialmente, no início, no começo, acreditei que esse mentiroso me amava. Mais outra aqui para vocês. A princípio, tudo parecia um mar de rosa. Depois, o relacionamento só sobrou uma tempestade incontida. Olha aqui, ó. A princípio, inicialmente, no começo, antes de tudo, antes de mais nada. Então, quando que eu vou usar a princípio? Quando você substituir, né, pelas expressões inicialmente, antes de mais nada, antes de tudo, no início. Então, você encaixou, já sabe que é a princípio. Belezinha? Então, vamos lá, vamos praticar. É isso aí, ó. Então, nós temos aqui, né? Você vai preencher as lacunas, tá? Com as expressões, ó. Ou você vai encaixar a princípio ou em princípio. Então, nós temos aí a primeira, ó. Sua proposta nos interessa, desculpa, mas só a direção da empresa que pode aceitá-la. Olha só, o que a gente vai fazer? Teoricamente, sua proposta não dá para encaixar aí, né? Então, se eu usei a expressão, olha só, teoricamente, em tese, qual é a que eu vou encaixar? É em princípio, tá bom? Em princípio, sua proposta nos interessa.
Belezinha? Na letra B, com o pensamento da esquerda concordava. Em tese, o novo candidato à presidência. Olha só, ou teoricamente, em tese, ou encaixou. Então já sabe, é em princípio. Na letra C, tudo parecia um mar de rosa. Da agorinha, né, amadinho? Olha só, a princípio, no início, né? Inicialmente. Então, ó, também, ok? A princípio. Vamos ver a letra D. Será que é a princípio ou em princípio? Iremos ler o relato do que aconteceu. Só em seguida iremos ouvir suas explicações. Então, no começo, ou inicialmente, olha só, então é a princípio também na letra D. Eu queria ser médica. Opa! Eu queria ser médica inicialmente, mas depois preferi ser veterinária. Então, também vai ser a princípio. Então, olha só, o gabarito para vocês, ó. Em princípio, letra A. Letra B, em princípio também. E C, D, E, a princípio. Belezinha? Muito bem. Mais outra aqui para vocês, mais duas expressões, né? Para trabalhar aqui para sanar essa dúvida, tá bom? Para tirar essa fumacinha da cabeça de vocês, eu tenho aqui a pá, né? A pá tem sentido de estar ciente, estar bem informado, ter conhecimento, tá bom? Você vai usar essa expressão no sentido de estar ciente, de ser bem informado e ter conhecimento. Olha só, é importante manter-se a par das decisões parlamentares, estar ciente das decisões parlamentares. Então, vou usar a par. Eles não estavam a par das últimas notícias, ó. Eles não estavam cientes, né? Então, a par, tá aqui, tá em negrito, beleza? Mais outra aqui para vocês. Ficamos a par de tudo que ocorreu naquela noite, ó. Ficamos bem informados, tivemos conhecimento, né? Estamos cientes, então vou usar a par. Mais outra aqui para vocês, ó. Mantenha-me a par de tudo o que acontecer. Mantenha-me bem informado. Então, se eu trocar, né, substituir a expressão a par por bem informado, né, ou estar ciente ou ter conhecimento, então já sabe, a par. Belezinha? Muito bem. Mais outra aqui, ó. Uma muito importante, ó. Registre-se a ocorrência da locução preposicional a par com a acepção ao lado de ou junto a. Olha só. As chuvas a par dos ventos prejudicam, né, as plantações. Então, aqui já está com outro sentido. Tá bom? Ao lado de, junto a. Então, tome nota aí, amadinho. Vamos lá, mais aqui para vocês. A par de notória sabedoria, ele possui inigualável carisma. A par aqui também nesse sentido, ao lado de, junto a. Beleza? E agora a expressão ao par, né? É uma expressão usada para indicar a relação de equivalência entre valores ou igualdade entre valores financeiros. Olha só que valores financeiros, ó, em operações cambiais. Tome nota aí, ó. Primeira, as moedas fortes mantêm câmbio praticamente ao par. Então, você sempre vai fazer essa relação financeira, você vai usar o quê? Ao par. A moeda americana está ao par da moeda europeia. A pesquisa chinesa não está ao par da norte-americana.
americana. Então, sempre fazendo essa relação, tá bom? De valores ou de igualdade. Mais outra aqui para vocês. O real está ao par do dólar. Belezinha? Então, ao par, sempre fazendo aquela relação, né, de câmbio, né, dessa questão financeira, e a par, né, você já viu. Belezinha? E vamos lá, vamos praticar aqui para você tirar, né, esta dúvida. Aqui nós temos empregue adequadamente a par ou ao par. Aí você vai ler, ó, durante toda a maratona, as velocistas corriam o quê? A par ou ao par? Não tem nada a ver com essa questão financeira, então você já sabe que é a par. O dólar esteve ao par do real, ao par. E a letra C, estou a par dos comentários que circulam na esplanada. Olha, bem informado, tendo conhecimento, não está ciente. O presidente, né, está a par das reivindicações dos grevistas, está tendo conhecimento, está sendo ciente, bem informado. E será que o euro está ao par do dólar? Então, amadinho, vamos lá conferindo o gabarito para vocês, ó. Então, letra A par, letra B, ao par, C, a par, D, a par, E, ao par. Tá certo? Muito bem. Então, como nossa aula, sempre a gente traz uma produção de quê? Uma produção de gênero. A nossa produção será o seguinte, tá? No Trabalhando Gênero, acompanhe comigo. O que a gente vai trabalhar no Trabalhando Gênero? Vai ser um relato o quê? Um relato pessoal. Porque agora é a hora de produzir. O que você vai produzir, amadinho? Olha só. Você vai escolher um relato, né? Da sua vida. Que pode ser uma viagem, uma festa de aniversário, um fato que aconteceu engraçado. E você vai anotar tudo e vai escrever, tá certo? E depois você vai criar um título assim bem bacana para esse seu relato, tá certinho? E quando você lê, já tem um título, ou vou falar da minha festa de formatura lá do fundamental, ou não, da minha viagem com a minha família, não tem problema. Aí você vai dar o título, preencha bonitinho e depois você vai fazer o quê? Vai anexar lá no seu portfólio. Belezinha? Muito bem, uma boa produção, tá certo? E aqui finaliza a nossa aula e aguardo vocês lá no Tirando Dúvidas, tá certo? Na nossa revisão também. Até lá!